Muito bem, agora sim. Estamos ao vivo, né, para mais uma aulinha da organização de empresas, véspera de feriadinho, quarta-feira, né? E, gente, antes de iniciar, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que tá nossas aulas. Se vocês estão conseguindo acompanhar, se está muito pesado, se o professor está conseguindo conduzir ok. Pergunto isso porque eu me preocupo, por conta de que depois de quase um ano, vai fazer um ano agora, dia 27, né, que eu tô no SEG, né? Vocês são a minha 12ª ou 11ª turma, não me lembro de cabeça. E pela primeira vez, e eu fiquei bem triste, pela primeira vez, não foi nenhum problema, foi uma consideração de um aluno de uma outra turma que diz que o prof fala demais, né? E que isso acaba atrapalhando. Então, obviamente que eu procuro sempre deixar minhas aulas mais leve possível. E eu sempre peço, pessoal, se não tiver bom, se a gente tiver que readequar, falem com a pessoa que pode mudar. E eu falei para vocês que a única pessoa que consegue mudar de forma rápida é o prof. Então eu preciso que vocês me digam. Eu queria ouvir um pouquinho. Tá tranquilo, gente? Vocês acham que a gente tem que mudar alguma coisa? Tá bom? Sim. Por isso, por isso, por isso. Por isso desses momentos, né? Porque como eu falei para vocês, eu poderia simplesmente botar o material no AVA, né? E aí a gente não ia ter aula porque o AVA sumiu. Mas eu poderia. Pois é, então eu tenho essa preocupação de saber se realmente está bom do jeito que tá. Mas que bom, né? E eu espero que se caso a gente tenha algum problema, vocês falem comigo para a gente tentar readequar, tá? Eu prometi para vocês que a gente ia fazer a correção da atividade, né? Eu recebi algumas atividades no privado, como eu pedi para vocês me mandar, né? No WhatsApp. Aí a gente vai fazer a leitura e vai fazer a correção dessas atividades, dessas questões, para não deixar, né? Porque se a gente for deixando, vai chegar ao ponto que vai acumular com a próxima atividade e aí a gente pode se embananar. É? Tá, e vocês fizeram o documento ou vocês foram lá no AVE e fizeram o que eu disse, de só colocar a resposta? Ah, que bom. Então me passem no privado. Pode ser? Tá, beleza. Me passem no privado então. Bom, mas aí igual eu acho que a gente faz a correção só pra gente não perder muito tempo, tá? Aí eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui as atividades, questões, e aí a gente vai comentando sobre elas. Vou voltar lá. Número 1. O que são empresas? Né? Bem facilzinho. Essa é a primeira questão da nossa prova. A gente pediu para que nós disséssemos o que são empresas, né? E aí a gente viu que empresas são grupos, né? Grupo de pessoas organizadas em prol de algum objetivo. E essas empresas são compreendidas por alguns elementos. E aí, exatamente a questão 2 chegava e eu perguntava, tá, mas e aí, quais são esses elementos? Né? E aí a gente vai lembrar que nós falamos bastante dos recursos, né? Vai ter essas duas palavrinhas, ou elementos ou recursos, tá? As duas coisas são a mesma, são exatamente iguais. Então, toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, elas são compostas por esses três recursos. O primeiro recurso
Quais são? Recursos? Boa, isso aí. Recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. Ah, um exemplo de recursos materiais. Depende, né? Tem que saber qual é a empresa que tu está falando. É uma padaria, que foi o exemplo que a gente pegou lá atrás? É uma padaria? Então, quando a gente vai falar sobre os recursos materiais, a gente pode dar exemplo desde a farinha, o ovo, o leite, a banha, né? Os insumos para fabricação dos produtos, ou também a gente pode falar do balcão, da balança, da mesa, da cadeira, né? Tudo isso. Da internet, enfim, tudo isso são os recursos materiais. Dos recursos pessoas, dos recursos humanos, né? Aí a gente vai ter ali desde os colaboradores, né? Pode ser o padeiro, o atendente, né? A gente vai ter os clientes, porque sem clientes as empresas não funcionam. A gente vai ter os fornecedores, a gente vai ter os parceiros, ou seja, todas as pessoas envolvidas para que essa atividade econômica aconteça. Sem pessoas, a atividade não acontece. Sem clientes, ela não consegue vender. Sem pessoas para trabalhar, ela não consegue oferecer produtos. Né? E sem fornecedores, ela não consegue desenvolver a atividade econômica. Né? E aí o nosso terceiro, e talvez um dos mais importantes, que é os recursos financeiros, né? Porque a empresa ela precisa ter um subsídio, ela precisa ter um valor monetário, né? Seja para capital de giro, seja algum investimento próprio, né? Seja um caixa que ela fez, né? Sejam recursos iniciais para conseguir iniciar essa atividade econômica. Mas enfim, sem recursos financeiros, a empresa não consegue exercer a sua atividade econômica. Ela vai ter que comprar a farinha, ela vai ter que comprar o ovo, né, o fermento, a banha, ela vai ter que pagar a pessoa que vai fazer o pão, né? Bem como, desculpem, gente, bem como ela vai ter que pagar, né? Ela vai ter que ser remunerada. Ela vai ter que ser remunerada por aqueles produtos. E quem vai fazer essa remuneração vai ser os clientes. Ou seja, os recursos financeiros, ele sempre vai estar envolvido nessa empresa como um dos grandes pilares, né? Só que, claro, muda de empresa para empresa, né? Por isso que eu falo sempre, antes de a gente determinar, né, de a gente falar, é preciso ter em mente, bom, qual é a empresa que a gente está falando, né? Ah, se for uma empresa pública, vai ser diferente, né? Embora ela também seja compreendida por esses três grandes elementos, vai ser diferente, né? Porque daí esses recursos vão ser recursos públicos, né? Aí muda um pouquinho de figura. Mas basicamente é isso, né? Não tem erro, bem tranquilo. Ficou alguma dúvida na um e na 2, gente? Ou tranquilo? Beleza. Na 3, cite três exemplos de cada elemento que compõe as empresas. E aí, ali vocês podem ter dito várias coisas, né? Eu pedi três exemplos de cada um, né? De cada um, ou seja, três elementos de recursos materiais, três elementos de recursos pessoas e três elementos de recursos financeiros. E aí a gente pode falar, lá no recursos financeiros eu coloquei desde o maquinário envolvido para a produção, né? Até os móveis da empresa, né? Porque os móveis também compreendem os recursos materiais, porque sem aqueles recursos materiais a empresa não consegue funcionar, né? Vamos pensar o exemplo de um escritório, né? Um escritório ele não vai conseguir funcionar se não tiver mesa, se não tiver computador, se não tiver cadeira, né? Então, são exemplos de recursos materiais que vocês podem ter colocado. Já o elemento pessoas, o recurso pessoas, a gente pode botar lá os colaboradores, os clientes, os fornecedores, né? Enfim, tudo isso. E do recursos financeiros, a gente pode botar capital de giro, a gente pode colocar investimentos, né? Créditos, capital próprio, né? Empréstimos, tudo isso, né? Ou então pagamento remuneração do teu cliente, né, que o cliente vai desembolsar e vai pagar para consumir o teu produto ou serviço,
também é um exemplo que está dentro do nosso recurso financeiro, que vai dar subsistência para que essa atividade econômica aconteça realmente. Tranquilo, gente? Acho que sim, né? Bem. Cortou? Tu colocou só um exemplo de cada? Bom, 4. Qual os ou o objetivo ou objetivos das empresas e como elas podem alcançá-los? Bom, aqui a gente vai lembrar lá de quando a gente terminou de falar o que era empresa e aí a gente falou quais são os objetivos das empresas, né? E aí vocês vão me dizer, bom, obviamente que o objetivo de toda e qualquer empresa é a subsistência econômica, né? Ela precisa sobreviver. E como é que ela vai sobreviver? Através, né, da venda, do comércio, do seu produto ou serviço e, consequentemente, né, da lucratividade. A gente pode resumir, botar tudo isso dentro de um balaio e dar como certo? Depende, né? Não é 100% certo, mas também não é errado. Porque a gente não pode simplesmente excluir as outras empresas que existem, né? Seja as empresas públicas, né? Sejam as ONGs, que são organizações não governamentais. O objetivo de cada uma delas vai mudar um pouquinho, né? Mas se a gente for a grosso modo analisar, obviamente que todas, né? E aí a gente tem que assinar e concordar todo mundo, né? Que todas as empresas, seja pública, privada, que não visam transações econômicas, né? ONGs, enfim, seja lá o que for, todas elas, de alguma maneira, elas vão precisar se manter no mercado. E para se manter, né? Para conseguir a sustentabilidade delas, vai ser através, né? Obviamente, de algum recurso financeiro. Ah, esse recurso financeiro pode ser daqui a pouco de um empréstimo, né? De alguma ajuda, enfim, seja lá o que for. Mas o recurso financeiro, se a empresa não consegue se subsistir através desse recurso, né? Ela não vai conseguir se manter. Isso é fato, né? Até por conta daquela vai ter as obrigações. Então, aqui nessa 4 a gente poderia dizer que o objetivo das empresas é a subsistência, né? É se manter no mercado através da venda de produtos ou serviços ou de alguma troca comercial, seja lá como for. Mas era interessante a gente deixar bem claro que o objetivo das empresas varia de acordo com a empresa analisada. Ponto. Né? A gente pode resumir e colocar tudo no mesmo balaio e falar que o objetivo da empresa é gerar lucro? Até pode, não está errado. Né? Não está errado, eu vou considerar. Tá? Só que é preciso ter essa clareza. Tá? Depende, porque o objetivo da empresa pública e o objetivo da empresa privada muda um pouquinho, né? E isso vocês já souberam, a gente já comentou, né? E agora, como que elas fazem para alcançar esse objetivo, né? E aí a gente pode ter o exemplo de uma empresa que, essa empresa, essa padaria que eu tenho exemplo, ela quer se tornar a melhor padaria de Santa Maria, né? Como que ela vai fazer para alcançar isso? Bom, ela vai precisar de um planejamento estratégico, ela vai precisar de algumas ações voltadas à parte de gestão, né? Como ela vai fazer para captar clientes, enfim. Isso aqui era mais uma indagação para fazer vocês pensar realmente, porque esse complemento do como cada uma vai alcançar o seu objetivo fica para os outros componentes, né? Lá em marketing a gente trabalha bastante, lá dentro do empreendedorismo a gente trabalha bastante também, né? Mas então era só para fazer essa provocação para a gente linkar a organização de empresas, que é um conteúdo técnico, é um componente técnico, ele também tem que estar ligado nos outros componentes, tá? Por isso que eu quis fazer esse gancho. Tranquilo aqui, gente, a 4? Beleza. 5. Diferencie empresas públicas de empresas privadas. Bom, para início de baile, né? Para início de baile. Eu sempre vou falar o seguinte, ó. Empresa pública detém propriedade pública. Ponto. Né? Empresas privadas detêm propriedade privada.
Ou seja, empresas privadas, se eu e a Ingrid resolvemos abrir uma empresa, essa empresa é nossa, né? A Natália não vai chegar e vai dizer, ah, essa empresa também é minha. Não, só um pouquinho. É minha e da Ingrid. Ah, a Natália quer participar? Ela quer entrar como sócia? Aí a gente vai sentar e vai conversar e vai ver as possibilidades, né? Então, propriedade privada é uma das principais características das empresas privadas. E propriedade pública, ou seja, é do Estado, né? Estado, governo, né? Grupo da sociedade, né? Grupo de pessoas, ou seja, é público, é uma característica das empresas públicas. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Esse é a principal característica. Né? A principal característica. Outra coisa que a gente poderia falar aqui também, e talvez a gente não tenha comentado, é o próprio processo de contratação. Né? Olha que legal, uma coisa totalmente fora, né? Mas o processo de contratação de uma empresa pública é diferente de um processo de contratação de uma empresa privada, né? Empresas públicas realizam concursos públicos, né? Já empresas privadas não. Empresas privadas montam ali um processo seletivo, enfim, diferentemente de abrir um concurso público, que não tem essa necessidade. É uma obrigatoriedade de empresas públicas. E da mesma forma que empresas públicas são regulamentadas por governos, por agentes públicos, né? E obviamente que todos os elementos que compõem essa empresa, né? Todos os elementos que compõem, seja recursos materiais, pessoas e recursos financeiros, são recursos públicos, né? Diferentemente das empresas privadas. Então aqui também eu acho que é bem tranquilo, né? Ficaram com alguma dúvida no 5? Não? Beleza. 6. Quais são os elementos que compõem e quais são os objetivos da empresa pública? Cite um exemplo. Aqui também foi só para provocar vocês, porque vocês já disseram, né? Nas questões anteriores. Bom, qual que é o objetivo de uma empresa pública? Depende, né? Mas todo e qualquer objetivo da empresa pública, ela vai ter por trás, né, um objetivo comum a grande parte da sociedade, um objetivo comum a uma grande parcela de pessoas. Afinal de contas, essa empresa é pública, né? E ela existe por conta da sociedade, né? De um grupo determinado de pessoas. E aí a gente pode ter o exemplo dos Correios, a gente pode ter o exemplo do governo do estado, governo federal. E aí talvez vocês não tenham se dado por conta nunca. Eu não sei se vocês têm algum familiar que é concursado, né? Algum professor na família, né? Que dá aula no estado. Mas olha só que legal. Quando a gente pega um contra-cheque de alguém assim, ou quando a gente vai fazer imposto de renda, e aí a gente pega o comprovante dos rendimentos dessa pessoa que é vinculada ao governo, tanto estadual, municipal ou federal, a gente tem lá fonte pagadora, né? E aí a fonte pagadora é o nome da empresa, né? A razão social. E a razão social está lá, governo do estado do Rio Grande do Sul. E tem o número do CNPJ. Ou seja, é uma empresa, né? A empresa Estado do Rio Grande do Sul, que é uma empresa pública, né? Afinal de contas, ela faz o pagamento dos seus recursos humanos, seus recursos pessoas, né? Então são coisas que talvez a gente nunca pare para pensar, mas que quando a gente para e analisa, para e diz, ah, realmente faz sentido, né? Então aqui a gente pode dar o exemplo do governo do estado do Rio Grande do Sul, tá? É um exemplo de empresa pública, e aí um dos objetivos que a gente pode dizer é prezar pelo desenvolvimento econômico, social, né, do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a empresa é, né, compreendida no ente federativo do Rio Grande do Sul. Ponto, né? Bem tranquilo. Quais foram os outros exemplos que vocês colocaram? Quem quer comentar aí? Que outro? Sim, aqui eu acabei ignorando o início da pergunta, né? Mas perguntava quais eram os elementos. E a gente já.
Empresa pública com patrimônio privado. Uhum. Tá, patrimônio próprio, vamos pensar o seguinte, tá? Quando a gente constitui a personalidade jurídica, tá? E aí a gente já viu o que que é a criação da pessoa física, da pessoa jurídica, né? Ah, quando se dá a criação dessa personalidade jurídica, a propriedade, ou seja, os elementos que compõem a empresa, que compõem esse CNPJ, a gente pode falar que eles são próprios. Por quê? Vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul, tá? Como exemplo. O estado do Rio Grande do Sul, por mais que seja uma empresa pública, são de propriedade de quem? Né? É de um agente público? Sim. Mas é de um grande grupo de pessoas? Sim. Né? Mas compreendem como propriedade do estado do Rio Grande do Sul. Não vai vir o governo da Bahia vir aqui e dizer que a propriedade do Rio Grande do Sul também é do governo da Bahia, entende? Fez sentido? Ou deu? Tá, vamos lá então. Ó, é a mesma coisa a Prefeitura de Santa Maria, tá? A Prefeitura de Santa Maria, ela foi originada, né? Ela é uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, ela tem objetivos públicos, ela é compreendida por elementos públicos, né? Ou seja, pessoas, materiais e recursos financeiros, tudo isso é público. Porém, ela existe para atender uma determinada parcela de pessoas, tá? E aí, consequentemente, ela presta contas para outras pessoas. E aí a gente tem o Estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, o governo federal. Mas olha só, a Prefeitura de Santa Maria, ela tem o objetivo de atender qual público? Povo de Santa Maria, beleza? Tá. Então a gente pode dizer que a propriedade desta pessoa jurídica corresponde apenas aos objetivos que ela está atendendo. Aí a gente pode dizer que a propriedade é privada, tá? Mas assim, gente, ó, não é mais uma questão de direito empresarial, tá? Não vamos se deter tanto a isso, porque senão vai dar um nó, tá? Mas é só uma questão da regrinha ali. Não vai influenciar muito, tá? Olha só, vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul para falar aqui dos elementos, tá? Quais são os elementos que compõem essa empresa? Aí a gente sabe que são os três grandes elementos: recursos materiais, né, recursos pessoas e recursos financeiros. Aí a gente vai falar sobre esses três recursos e não sei se caso alguém tenha colocado o Rio Grande do Sul como um exemplo, né? Mas um dos exemplos lá quando a gente vai falar de recursos humanos, né, que compreendem essa empresa, a gente vai falar desde o governador, que é o gestor dessa empresa, né? Desde o gestor aos servidores, que são os colaboradores que trabalham em prol dessa empresa. A gente pode falar também dos parceiros, e aí, como parceiro, a gente pode falar dos municípios, a gente pode falar do governo federal, né? Enfim, ou seja, todas as pessoas que são abraçadas por essa empresa, e sem essas pessoas, essa atividade ela não conseguiria existir, essa empresa ela não conseguiria trabalhar, tá? Assim, ó, outra coisa, tá, gente? Não se preocupem, a gente não vai entrar muito no mérito. ah, ah, Porque quando a gente fala de organização de empresas, a gente está falando. Aqui, na verdade, a gente está trabalhando direito empresarial, tá? É direito empresarial puro. Ah, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente aqui dentro do curso técnico, para não se atirar de cabeça numa questão, porque se a gente se atira, a gente entra numa discussão muito grande, né, para tentar desenvolver realmente a linha do raciocínio. E o direito empresarial, ele é muito complicado, ele é chato pra caramba, né? A prof. Roberta deve ter comentado com vocês já sobre isso. Mas vocês estão tendo aula praticamente de direito empresarial aqui, né? Então, que é essa parte burocrática, realmente, de abertura da empresa, como que funciona as sociedades.
Então é sempre tudo 8 ou 80. E aí aqui a gente tem que, né, tentar dar deixar numa linha onde fique mais tranquilo o entendimento. Então vocês fiquem bem tranquilos que lá na nossa prova a gente não vai entrar muito no mérito, na questão técnica, né? De descrever realmente o que é uma empresa pública e quais são os fatores que correspondem às linhas de financiamento, por exemplo. Não, só um pouquinho, não tem necessidade. Aqui é só para fazer a diferença, realmente, né? Para que vocês entendam que existe. Mas a gente não vai entrar, aprofundar no mérito das coisas, tá? Obviamente que algumas coisas mais do que outras, tá? Mas aquelas que são realmente mais importantes. E como eu falei para vocês aqui, o foco é a gente trabalha em empresa privada e não em empresa pública, tá? Beleza? Show. 7. O que significa PJ e personalidade jurídica? PJ, pessoa jurídica. Personalidade jurídica nada mais é do que a personalidade que se dá após o momento da abertura da empresa e a partir deste exato momento a empresa passa a adquirir direitos e adquirir deveres, né? Ou seja, ela passa a existir. Ela passa a ter o direito de ter um CNPJ, ela passa a ter o direito de conseguir adquirir empréstimo, né? Uma carta de crédito, bem como ela passa a ter as obrigações de entrega de declarações, pagamento de tributos, pagamentos de impostos, enfim, tudo isso, né? É a mesma coisa que quando a gente nasce, né? Lembra que quando eu expliquei para vocês a criação da nossa personalidade civil, aqui é a mesma coisa que a criação da personalidade jurídica. A empresa nasce, ela toma forma, ela toma corpo e ela tem um número de cadastro, que é o CNPJ. Né? Barbadinho. A 8. Diferencie PJ de PF. Aqui mais barbada ainda, né? Era só para falar o que era PF e o que é uma PJ. Qual que é a principal característica? Uma detém o cadastro de pessoa física, né? E ela tem personalidade civil. Se vocês quiserem dar uma colorida aí, né? Falar algumas coisas diferentes, né? A PF, ela é detentora da personalidade civil, ou seja, nós, pessoas, né? Réis mortais. E a pessoa jurídica, ela é detentora do CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, né? E ela é detentora da personalidade jurídica. Tranquilo, gente? 9. Por que os recursos financeiros são considerados como o principal elemento que compõe a empresa? Justifique. Essa palavrinha final ali é a que eu mais gosto, né? Os alunos têm pavor disso. Justifique. Por quê, gente? A gente acabou de falar, né? Sem recursos financeiros, a atividade econômica não consegue existir, né? Ela não consegue nem começar. Então, as empresas precisam ter um capital de giro, precisa ter um aporte financeiro, precisa ter condições de comprar insumos, pagar materiais, né? Pagar colaboradores, legalizar. Isso é muito importante, né? A partir do momento que tu propõe a abertura de uma empresa, tu precisa ter condições de legalizar ela. E essa legalização ela vai custar um pouquinho caro, né? Seja desde a abertura do CNPJ até a emissão do teu alvará. Mas isso vai custar um valor, né? Então, a empresa precisa ter recursos financeiros para dar subsídio a isso. Se ela não tem recursos financeiros, aí vai dar problema. E aí esses recursos financeiros, a gente já falou, pode ser diferentes, né? Pode ser recursos próprios, pode ser através de empréstimos, né? De carta de crédito, né? De financiamentos. Ela pode ter bens, enfim, seja lá o que for. Mas recursos financeiros são primordial para que a atividade econômica aconteça. Aqui também eu acho que é tranquilo, né? Alguém ficou em dúvida? Principalmente. Principalmente, que bom que tu trouxe isso, né? Não só os recursos financeiros, mas também os outros recursos,
É preciso ter o quê, gente? É preciso ter uma boa gestão. E quando a gente fala em gestão, eu falei para vocês, né, lá no nosso primeiro encontro, o que é gestão? Gestão nada mais é do que o ato de gerir algo ou alguém, né? Então, é preciso gerir esses três elementos da melhor forma possível, né? É preciso gerir os materiais, gerir as pessoas, né? E aí, aqui pessoas tem que sempre lembrar que eu estou falando também de cliente, né? E principalmente gerir os recursos financeiros. Porque se eu não faço a boa utilização desses recursos, o que acontece com a minha empresa? Ela já nasce morta, né? Muitas vezes. Ela já nasce toda capenga, se arrastando, né? Manca, xoxa, fraca e inconsistente. Então, é preciso tomar esse cuidado, ter uma boa gestão de todos os elementos. Desde o início da empresa, professor? Sim, desde o início. Desde quando tu tem a ideia, desde quando tu vai desenvolver o teu Canvas, que é a ferramenta que vocês trabalham lá com o professor Jorge, né? E aí, por fim, analisando a empresa SEG, Albert Einstein, e aí eu estou dizendo para vocês, né, que é importante a gente saber qual é a empresa que a gente está analisando para poder descrever quais são os elementos que compreendem, tá? Analisando a empresa SEG, caracteriza os elementos que compõem a organização. E aí, a gente sabe quais são os três elementos. Quais foram os que vocês colocaram? Tu diz a praça? É de atuação? Tá. Sim, sim, porque é a forma como ela vai se manter. Da mesma forma, a nossa padaria, que entra também as vendas do pãozinho, aqui no segue é a mesma coisa. Recursos financeiros que vai compreender desde o capital social, né? Desde esses recursos, né, financeiros para capital de giro e tudo mais, mas também as mensalidades dos alunos, que é o volume, né, que é o volume financeiro que é originado através da empresa. Então, é o resultado da atividade econômica, né, e o resultado da atividade econômica que faz com que a atividade aconteça e continue acontecendo. Barbadinha, né, gente? Se fosse prova, teriam gabaritado? Não. Sete? Não, barbado. Depois eu vou olhar os que vocês me mandaram, tá? E aí, se tiver que fazer algum ajuste, eu comento ali para vocês. Bueno, aí então a gente parou na nossa última aula. Nós falamos sobre. Aqui. A gente falou sobre a data de abertura e enquadramento, né? O que significa a data de abertura? A data de abertura nada mais é do que o nascimento da empresa, né? A partir do momento em que ela passa a ter a obrigatoriedade da entrega de obrigações e também direitos a ela constituídos, como abrir conta em banco, né? Conta pessoa jurídica, conseguir carta de crédito, financiamento, contratar colaborador, né? Ou seja, iniciar a atividade econômica realmente. E aí a gente sabe, né? E aí eu sempre gosto de fazer essa ligação aqui. A partir do momento que tu bota um filho no mundo, né? A gente precisa dar toda a assistência possível. A empresa também é a mesma coisa. A partir da data de abertura, ela já passa a existir. A partir da data de abertura, ela já vai ter imposto e declaração para entregar no mês seguinte. Então, é preciso tomar esse cuidado, né? É preciso ter essa noção,
Porque senão daqui a pouco, seja um MEI, né? E aí eu lembro, e até peço desculpa, eu não lembro quem era, mas eu tenho uma colega, tem uma colega de vocês que veio conversar comigo sobre isso, sobre a questão do MEI, e eu acabei. Ingrid, desculpa. Ontem de, no... Ontem de noite eu vi tua mensagem, abri para responder e nunca mais lembrei, né? Assim, ó, o WhatsApp, ele para mim tá sendo um problema. Porque o WhatsApp eu tô atendendo o cliente, porque eu tô trabalhando no home office. Eu tô com as 6 turmas, então são 6 grupos. Aí eu tenho os alunos das 6 turmas, fora o resto, né? E aí o meu WhatsApp tá uma bagunça. E eu vou deixando em ordem, dizendo, esse aqui eu tenho que responder. Mas eu tenho que abrir e responder, porque se eu abro e deixo para responder depois, nunca mais. Foi o que aconteceu contigo, tá? Então, desculpa, mas eu vou responder hoje, tá? Gente, independentemente do tipo da empresa, seja um MEI, seja uma sociedade limitada, seja um empresário individual, a partir do momento da abertura, ela já assume, né, as obrigações que ela tem, né? Isso é fato. Ela disse para a Receita Federal. E aí, Receita Federal, beleza? Olha só, eu quero abrir uma empresa, né? Libera um CNPJ para mim. E aí a Receita Federal olhou para ela e disse, cara, eu até libero, mas assim, ó, libero para ti hoje e amanhã tu já tem que me entregar a declaração. Não tem problema, pode deixar, vou fazer isso sim. Aí o que que acontece? Sai de lá com o CNPJ embaixo do braço, né? E nunca mais lembra, né, Ingrid? Nunca mais faz ideia que tem um CNPJ. Ah, mas. Uhum. Como autônomo. Uhum. Provavelmente tu vai ter que pagar algumas taxinhas aí que estão em aberto, principalmente das entregas da Defis, que é um tipo de declaração. Depende. Se tu teve o faturamento ali, eu não sei, mas se tu atingiu. Tu faz o imposto de renda tu, pessoa física? Então, não? Tua sorte, então, porque se tu fizesse e não declarasse a empresa que tu tem, porque tu tem uma empresa, né? Ou seja, tu botou um filho no mundo e não tá cuidando do teu filho. Se tu fizesse, se tu fizesse imposto de renda à pessoa física e não declarasse essa tua empresa, por mais que ela tá inativa, por mais que ela não tá exercendo atividade, ia dar-lhe um tendel, né? Ia dar um tendel bem bonito. Dica, tu tem o número do CNPJ desse MEI? Tá, primeira coisa já te adiantando então. Pega para nós o número do CNPJ e a gente vai consultar, ver como é que tá a situação. Mas já te adiantando que vai ter entregas para fazer. O MEI ele é bem fácil, tá? É bem barbadinha de trabalhar. Vai ter que fazer a entrega das obrigações que precisa. Provavelmente vai ter alguma multinha que outra aí, né? Porque afinal de contas tu não pagou guia de INSS esse tempo inteiro. Ah, e aí depois sim dá para fazer o encerramento do CNPJ. Mas só depois que fizer todo esse ajuste. Deixar em dia tudo isso aí. Mas primeiro, sem o número do CNPJ, não tem como ver, tá? Consegue para nós então. Bueno, então, né? Isso aqui ficou bem claro que a data de abertura é um marco, né? Na linha do tempo é um marco que diz, pronto, a partir deste momento a empresa passa a ser obrigada a entregar a declaração e está dentro de todas as normalidades e regras, né, da legislação. Aí a gente falou sobre o porte, né, que existem 3 tipos de porte, né, quais são eles? Microempresa, empresa de pequeno porte e demais. Mas o demais a gente acaba não trabalhando aqui, né? Só a nível de conhecimento, porque o demais é para quem realmente é a empresa que fatura além deste valor,
ou eventualmente, né, tá enquadrada como demais pelo simples fato de erro do contador ou quem fez essa abertura, né, na hora de fazer o enquadramento lá dentro, acabou não sinalizando qual seria a faixa etária não, a faixa de faturamento que essa empresa teria, né? Quais são os benefícios do enquadramento em ME e EPP? Ela vai ter direito a participar de processos licitatórios, né? Ela vai ter algumas simplificações na entrega de obrigações, no pagamento de impostos, né? Não necessariamente significa que ela vai pagar menos impostos, não é isso, né? Aí, o ME e o EPP é uma condição. Lembra que a gente falou? É uma condição. Para tu se enquadrar em essa condição ou esta condição, tem uma regrinha aí do faturamento que diz que será enquadrada como ME empresas que faturam de R$ 1 até 360 mil no máximo ano, tá, gente? Para ser enquadrada como EPP, empresa de pequeno porte, essas empresas terão faturamento de 361 mil no ano a, no máximo, 4,8 milhões no ano, tá? Outro benefício que essas empresas enquadradas nesses portes têm é que elas têm a dispensa da obrigatoriedade da contratação de jovem aprendiz, bem como elas não são obrigadas por lei a contratação de pessoas com necessidades especiais, né? Outra característica é que elas não são obrigadas a ter o registro do ponto automático, eletrônico, né? Pode ser o ponto manual, enfim. São alguns benefícios, né? Vamos chamar de benefícios ou obrigatoriedades que ela acaba sendo isenta, né? Porque existem leis que obrigam, né, as empresas que são enquadradas como porte demais, ou seja, as empresas grandes realmente, né? E aí elas lá são obrigadas a contratar pessoas, obrigadas por lei a contratar pessoas com necessidades especiais, contratar jovens aprendizes, né? Ter o registro do ponto eletrônico, enfim, são algumas características que empresas enquadradas no porte ME ou EPP não precisam, né? Não necessariamente que não tenham que fazer, muito pelo contrário. Aqui a gente fala da questão da inclusão social, né? O professor acabou de dizer que é benefício a empresa não ser obrigada a contratar alguém com necessidade especial. Eu parto do princípio que isso não deveria nem ser lei, né? Isso não deveria ser lei. Isso deveria ser o mínimo do mínimo da responsabilidade social que as empresas precisam ter, né? Mas infelizmente não é assim que funciona, né? Aí tem que ter uma lei dizendo que tal empresa de tal porte é obrigada por lei contratar. Então eu sou meio contrário a isso, tá? Mas são algumas características de que essas empresas não possuem essa obrigatoriedade em lei, tá, gente? Quando a gente fala direito empresarial, quando a gente fala organização de empresas, a gente sempre vai ter o embasamento em lei, tá? Não é nada tirado da cabeça, não é nada de ideologia, muito pelo contrário, né? É tudo embasamento em lei, certo? Ficou alguma dúvida? Beleza. E aí a gente entra então. Oi, Natália. Beleza. E a gente entra então nas atividades econômicas. E aí eu falei para vocês que atividade econômica nada mais é do que o que a empresa realmente vai fazer. A empresa vai vender bolo? Não tem problema. A atividade econômica vai ser comércio varejista de produtos alimentícios. A empresa vai vender calçado? Não tem problema, né? Aí tem uma questão de uma regrinha que a gente também vai ver da diferença entre varejista e atacadista. O que é isso? Né? É de comer? Então, a empresa vai ser uma dessas Zeni, por exemplo, né? Ou um Hamburgo, que vai vender tênis, né? Vai vender a varejo, assim, no comércio, né? E aí o que que acontece? Qual é a atividade que essa empresa tem que ter no CNPJ? Comércio varejista de calçados.
Então, cada produto, cada serviço possui uma atividade econômica específica, né? Regulamentada por quem? A gente vai falar sobre isso. Ah, mas obrigatoriamente todas as atividades que a empresa vai fazer, ou seja, tudo que ela vai vender, tem que estar no CNPJ. Porque se o CNPJ é o cadastro nacional dela, é o CPF, né, dá a habilitação para que ela realmente opere como empresa, obviamente que tem que ter ali dentro do CNPJ tudo que a empresa faz. Se ela vende água, tem que estar a água dentro do CNPJ. Se não tem, vai dar problema porque ela não vai conseguir comprar de fornecedores, né? Isso é óbvio, ela não vai conseguir comprar. Outra, ela não vai conseguir emitir nota daquele produto. E se ela não emitir nota, ela está sonegando imposto. Se ela está sonegando imposto, daqui a pouco a Receita Federal vai vir e vai dar-lhe um taquaraço, né? Ou seja, a prefeitura também não vai habilitar ela para aquela atividade, né? Daqui a pouco uma distribuidora de bebida está vendendo água ou uma distribuidora de água, não tem o comércio de água no CNPJ, a prefeitura sequer vai dar alvará para ela, né? A primeira coisa que a prefeitura vai dizer é que ela vai ter que incluir essa atividade no CNPJ. Então, são algumas regrinhas ligadas diretamente à parte da atividade econômica e é preciso tomar um cuidado, tá? Dentro do CNPJ, é dividido em atividade econômica principal e atividade econômica secundárias. A atividade econômica principal é aquela atividade que a empresa terá maior movimentação econômica, maior índice de faturamento. É a que ela mais vai fazer. Ah, é uma distribuidora de bebidas, mas essa distribuidora de bebidas ela também vende salgadinho, vende cigarro, vende sei lá eu o que, né? A atividade econômica principal dela vai ser aquele produto que mais vai ter giro, né? Que mais vai ter movimentação dentro da empresa. Aí tu coloca lá, comércio varejista de bebidas, né? Comércio varejista de bebidas, aí compreende vários produtos, né? Vários produtos. Desde refrigerante, cerveja, né? Cerveja, destilados, enfim, vários produtos. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a consulta dessas atividades e como que a gente faz para saber se aquela atividade realmente está compreendendo o produto que está sendo comercializado ou não, né? Bom, esse exemplo aqui é da Cafeteria Cosmopolita, que eu trouxe para vocês, né? Na frente do Royal Plaza Shopping. A atividade econômica principal dela é essa, a 5611-203, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Tá? Aqui dentro das atividades tem alguns nomezinhos que são um pouquinho estranhos, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, esse daqui, ó. Em produtos alimentícios não especificados anteriormente. O que significa isso, né? Não especificados anteriormente significa que tu pode fazer coisas que as demais atividades não estão habilitadas para tal. Tá? Mas aqui também, tá, gente? Assim como a outra questão lá das empresas públicas, a gente não vai entrar muito no mérito. Tá? A gente só vai comentar sobre elas e vai entender a diferença. Porque se a gente for entrar no mérito, aí é toda uma questão de análise de atividade econômica, né? Debater CFOP para ver se realmente está condizendo com a atividade que a empresa vai emitir nota, e aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Tranquilo? Só cigarro, comércio varejista. Comércio varejista de produtos. Bah. Não, de cabeça não sei, só pesquisando. Ali quando a gente chegar na pesquisa, a gente procura. Sabe que por mais que tenha isso aqui a gente faz direto lá, tem algumas atividades que a gente acaba sabendo de cabeça, né? Tipo, isso aqui tá dentro daquela atividade. Tem outras que, né, todo dia é uma atividade diferente. Então, por isso que a gente tem
um órgão que regulamenta essas atividades, né? Que dá condições a que a gente faça pesquisa e entender se os produtos realmente estão dentro da atividade econômica, tá? Bom, cada atividade econômica é designada com um código que verifica a tal atividade, a sua legalidade, bem como a sua abrangência. Como vocês podem ver aqui na atividade no CNPJ da Cosmopolita, né, todas as atividades precedem de um código, né? Ó, é um numerozinho. Esse numerozinho aqui vai ser padrão, tá? Uma dezena, ponto, outra dezena, traço, um número solto, traço, outra dezena. Vai ser sempre assim, tá? Eu acho que eu acabei pulando aqui, ó. Sempre haverá atividade denominada como a principal, ou seja, a de maior volume econômico. Foi o que eu falei. Contudo, a empresa pode incluir tantas atividades que for necessário para o funcionamento do negócio. Essas outras atividades econômicas denominadas como secundárias. É como eu sempre digo, a empresa pode colocar até casa pegando fogo para vender. Pode colocar quantos CNPJs quiser. E aí é bem legal, lá no escritório a gente tem uma empresa, tem um cliente nosso que tem 2 páginas. O CNPJ tem 2 páginas. Só para vocês terem noção. A professora, ela faz tudo? Faz um pouco de tudo, né? Ela é como se fosse um desses lojões, sabe? Então, e ela é bem regradinha, ela quer estar sempre dentro quer fazer tudo certinho. Então, ela tem 2 páginas de CNPJ. Bom, esse código, tá, vai ser exclusivo de cada atividade. Porém, quando a gente vai consultar esse código lá no CONCLA, que é o ente regulamentador das atividades, ele vai dizer qual é a abrangência. Qual é a abrangência daquela atividade. Ou seja, quais são as atividades, quais são os produtos que compreendem aquele código. Fez sentido? Ó, aqui o exemplo, tá? O 47.23.700, que é o comércio varejista de bebidas, ele compreende todas essas atividades aqui. Mas no CNPJ vai aparecer apenas comércio varejista de bebidas. Ah, a empresa vende vinho. Vende vinho. Qual é a atividade que vai aparecer? Comércio varejista de bebidas. Porque essa atividade aqui com este código compreende a atividade de comércio varejista de vinhos. Tá vendo ali? Tá vendo? A empresa vende só cerveja. Só cerveja, ela não vende água. Comércio varejista de bebidas também, a mesma atividade. Tá ali, ó. Compreende o comércio varejista de cervejas. Ou seja, cada atividade econômica ela vai ter uma abrangência. Minha estagiária hoje está bem louca. Pera aí. Ou seja, ela vai ter uma abrangência daquilo que pode e aquilo que não pode. Não puxa o fio, meu anjo. Sai daí. Tranquilo, gente? Não! Coisas do ao vivo, tá? Peço desculpa para vocês. Bueno. Todos os códigos, né, recebem o nome de KNAI. KNAI, tá? O que é o KNAI? É a abreviação de Código Nacional da Atividade Econômica. Quem é que faz a regulamentação e quem é que faz a designação de que se compreende ou não compreende tal produto? O IBGE, tá, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem um item que é o CONCLA. Tá? O CONCLA ele é um serviço do IBGE, ele
ligado ao ente federativo da Receita Federal, né? Diretamente ligado à Receita Federal, que se chama a Comissão Nacional de Classificação. Essa Comissão Nacional de Classificação é quem estrutura, né, e classifica todas as atividades econômicas. E diz ali o que pode e o que pode e o que não pode. Só um pouquinho, gente, desculpa. Pode e o que não pode fazer, tá? Qual é o órgão que regulamenta? O IBGE, tá? Através do CONCLA, da Comissão Nacional de Classificação. Tranquilo, gente? Já ouviram falar no CNAE? Não? Olha aí, ó, viu? Mais uma coisinha nova, então. Ué, não tinha aqui para consultar. Ah, sério? Eu coloquei aqui um novo slide com o link para a gente fazer a consulta. O que houve que sumiu daqui? Será que eu sonhei que coloquei? Mas enfim, deixa eu abrir aqui rapidinho, peraí. Só me confirmam se vocês estão enxergando. Estão? Beleza. Este aqui então é o site do CONCLA, tá? Da Comissão Comissão Nacional de Classificação, que é onde a gente faz toda a busca dos quinais, que é toda a classificação dos quinais, né? Então, por exemplo, eu quero pesquisar qual que é o quinai da atividade de comércio. Vou botar o cigarro aqui. Eu não me lembro quem é que falou, acho que foi a Ingrid ou a Natália. Pra gente tentar. Ana? Ei, errei bonito. Pra gente tentar descobrir qual é a atividade, qual é a atividade que compreende este KNAI, tá? E aí eu só larguei a palavrinha cigarro aqui, tá? E aí ele me trouxe alguns códigos, ou seja, algumas atividades. E aí eu vou tentar entender qual que é a atividade da empresa que eu estou abrindo ou que eu estou analisando, né? Bom, é uma empresa que vende, ela vai vender, né? Vai vender a varejo. E o que é o varejo? Já antecipando para vocês. O varejo significa colocar para vender, né? Em menores quantidades. Misericórdia. Em menores quantidades no mercado, né? Então, varejista é isso, tá? Eu coloco no varejo para vender. E eu posso vender roupa, eu posso vender calçado, enfim, eu posso vender vários produtos, né? Em quantidades menores, em quantidades pequenas. O atacado, não. O atacado eu vendo para que outras empresas também façam essa comercialização, né? Ou seja, elas podem comprar para vender, né? É esse o sentido do atacado. Mas a gente vai falar na sequência, tá? Não se preocupem. Bom, a empresa vende cigarros, então, tipo a granel, assim, distribuidora de bebida, né? Um mercado, um posto de gasolina, ela vende em menores quantidades. Aí a atividade econômica é este último aqui, comércio varejista de cigarros, né? O 47.29.601. Ela fabrica, né? Ela é uma fábrica. Bom, aí muda um pouquinho de figura. Né? Aí ela vai ser uma fabricação de cigarros, né? Esse daqui é a atividade de fabricação de cigarros de palha.
Eu não sei se ele compreende a fabricação de cigarros normais, tá? Vamos entrar aqui para ver. Ó, aí o que eu faço? Eu clico em cima da atividade e ele me dá todo o esqueleto dessa atividade. Ó, a seção, a divisão, o grupo e a subclasse. Variedade. E aqui tem as notas explicativas. E o que seriam as notas explicativas? As notas explicativas são algumas informações acerca dessa atividade, tá? Olha só, essa subclasse compreende a fabricação de cigarrilhas e charutos. Eu não faço ideia o que são cigarrilhas, tá? Mas eu acredito que não são a mesma coisa que cigarros. Essa subclasse compreende também a fabricação de cigarros de palha. Esta subclasse não compreende, ou seja, não está aqui dentro desta atividade que nós entramos, a fabricação de cigarros. Ó, ou seja, existe um KNAI específico para a fabricação de cigarros normais, né? Que é este KNAI aqui. E aí o que eu faço? Eu entro aqui, clico em cima dele, né? Ó, fabricação de cigarros, tá? Então, ele tem todas essas informações, ele traz todas essas informações para facilitar na hora da gente abrir a empresa, né? E deixar realmente ela condizente com aquilo que a gente vai oferecer no mercado. Porque senão vai trancar a nota, ela não vai conseguir emitir nota, ela não vai comprar de fornecedor, ela não vai conseguir vender, né? Tudo isso. Então são algumas questões que talvez a gente nunca tenha parado para pensar. E aqui, nesse nosso componente, a gente vai trabalhar isso, tá? Gente, não se preocupem que a gente vai dar continuidade nas atividades, tá? E aí, como tema de casa, eu vou deixar para vocês, já que a gente vai ter o feriadinho, já que a gente vai ter o feriadinho aí, e temos aula só na sexta-feira, como tema de casa, eu quero que vocês pesquisem aqui dentro do Concla, e eu vou largar o link para vocês, tá? Mas pesquisem no mínimo 2 atividades, tá? Eu vou botar aqui no chat, ó. No mínimo 2 atividades, tá? Peguem um CNPJ qualquer, né? Aí, que vocês quiserem, pode ser até dos nossos exemplos aqui. Escolham 2 CNPJs e entrem aqui dentro do site do Concla e deem uma olhada na estrutura para ver o que compreende e o que não compreende, né? Para tentar entender um pouquinho, para que na sexta-feira a gente aprofunde a questão das atividades, certo? Peço desculpa mais uma vez por conta da que a minha estagiária que hoje saiu do sério, tá? Eu tô vendo. Tá, gente? Por hoje era isso. Até sexta-feira, então. Obrigado. E fico à disposição de vocês. Ingrid, eu vou te responder lá, tá? Então tá. Tchau, tchau.